Olá, meu amigo, minha amiga da TV Guarujá. Sou o Dr. Marcelo Gaspar e mais um programa Sua Saúde. Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante que é a depressão pós-parto. E o que vem a ser a depressão pós-parto? Para falar da depressão pós-parto, nós temos que falar primeiro sobre a tristeza que a mulher tem para fazer o diferencial entre tristeza e depressão pós-parto. E também vamos falar um pouquinho e muito rapidamente da psicose pós-parto. Muito bem, é muito comum que aconteça o quê? Após o parto, né? Que a mulher vai para casa, boa parte das vezes, com um bebezinho saudável e tá tudo certo, e a família feliz, etc. 3, 4 dias depois desse evento, ela fica triste, fica um pouquinho amargurada, chateada, né? Isso é muito comum acontecer. E, normalmente, essa tristeza pós-parto, ela dura aproximadamente, ela começa 3 dias, 2, 3 dias depois do parto, né? E normalmente ela dura, de uma forma autolimitada, 10, no máximo 15 dias. E resolve-se por si só. Isso é muito frequente acontecer, por quê? Porque a mulher, não podemos esquecer que após o parto, que ela estava naquele período da gestação, embebida naqueles hormônios, né, estrógeno e progesterona principalmente, estava com um bebezinho na barriga e teve aquela mudança, né, ou seja, o bebê saiu, né, perdeu aquela carga hormonal excessiva, que foi o estrógeno e progesterona, o bebezinho começou a mantê-la acordada à noite, né, teve aquela mudança emocional também, enfim, aquelas novas expectativas de vida. Então, tudo aquilo gera uma mudança não só hormonal, como uma mudança psicológica muito importante, gerando uma tristeza natural em boa parte das mulheres, que é autolimitada, e isso é normal, é fisiológico acontecer após o parto, ou seja, acontece normalmente 3 dias após o parto, que volta ao normal, a mulher volta ao normal aproximadamente 15 dias após o parto. Muito bem. Porém, no caso da depressão pós-parto, que aí sim é um caso que preocupa muito a gente, né? E que na maioria das vezes não é diagnosticado, na maioria das vezes, e até pouco tempo atrás nem se tinha esse diagnóstico como doença, achava-se que era o que? Um problema de mulher, né? E hoje sabe-se que é uma doença e uma doença muito importante. Nós temos o diferencial como? A depressão pós-parto, ela acontece aproximadamente um mês e meio após o parto. Normalmente, ela tem uma evolução lenta e gradativa e ela se dá como? E qual é o grande diferencial? Não é só pela tristeza, né? Ela se dá também por uma ansiedade, ela se dá por uma falta de vontade das coisas normalmente que a mulher que ela tinha anteriormente, como por exemplo um programa de televisão que ela gostava, uma falta de entusiasmo pelas coisas que ela gostava, por exemplo, uma comida que ela gostava, uma ansiedade muito grande, ou ela tem vontade de comer demais, ou ela não quer se alimentar muito bem. Ela começa a desprezar tudo que ela gostava, por exemplo, familiares, o emprego, às vezes a licença maternidade dela, mais para frente, porque ela é progressiva, né, essa doença, a licença maternidade dela está para vencer e aquele emprego que era tão importante antes da gestação ou durante a gestação para ela começa a não dar muito significado para aquilo, achando que realmente aquele emprego não tem importância. Então, quer dizer, aquele quadro depressivo vai se agravando, né? E a grande diferença é essa, a depressão pós-parto, ela é lenta, mas ela começa a se manifestar aproximadamente com um mês e meio após o parto. E ela vai gradativamente crescendo e também ela é ocasionada principalmente por essa queda dos hormônios, né? E por essas mudanças que ocorrem após o parto. Muito bem, não podemos esquecer também da questão da psicose pós-parto. E esse é o grande problema, porque nesse caso, né, na psicose pós-parto, que graças a Deus é raríssimo, né? Só para ter uma ideia, a psicose pós-parto acontece numa frequência de 1 para cada 100 mil nascimentos, já a depressão pós-parto acontece aproximadamente de 10 a 15% dos partos que ocorrem, ou seja, cada 100 mulheres que têm um filho, 10 a 15 delas evoluem com depressão pós-parto, que algumas vezes pode
perdurar por meses, né? E depois a mulher volta ao normal, porém, outras vezes evoluem para quadros depressivos crônicos, nos quais a mulher precisa de um tratamento com um psiquiatra, precisando de medicamento e também acompanhamento com psicólogos, né? Então a depressão pós-parto ela pode evoluir sim para um quadro depressivo crônico. E isso é o que a gente não quer, é isso que o médico quer evitar, né? Então, qual que é a importância aqui? Se a mulher ela teve um parto, né? Nasceu o bebezinho, e ela desenvolveu uma tristeza logo após o nascimento, e essa tristeza, esse mal-estar, etc., que é normal, com 20 dias, 15 dias, 20 dias, regrediu, tudo bem. Agora, se essa tristeza, esse mal-estar, essa angústia, né, esse quadro depressivo, ele começou a desenvolver-se aproximadamente um mês e meio depois do parto e vem se agravando cada vez mais, ela mostrando principalmente um desinteresse pela vida, ela cada vez ficando mais reclusa dentro de si, aí é um sinal de alerta, porque ela está entrando num quadro depressivo. E isso é importante de ser tratado. Por quê? Porque ela tende a piorar cada vez mais, tá certo? Desenvolvendo até uma depressão, um quadro depressivo crônico. Muito bem, as mulheres que tiveram depressão antes da gravidez, ou aquelas mulheres que tiveram depressão, uma gravidez indesejada ou uma gravidez não planejada, tendem a desenvolver mais um quadro de depressão pós-parto. A psicose puerperal, que é aquele quadro que nós falamos que é mais raro, que é 1 para cada 100 mil nascimentos, 1 para cada 100 mil partos, é aquele quadro, inclusive, que algumas mulheres até matam seus filhos, né? Mas ele se desenvolve nos primeiros 7 dias do parto e normalmente são aquelas mulheres, né? Que graças a Deus é raro isso acontecer, mas são aquelas mulheres que começam a alucinar, começam a achar que tem superpoderes, etc. Quando você vê que a mulher ela começa a ter alucinações, né? Ou a receber entidade, etc. e tal, ter desvios de conduta muito importantes, é muito importante que o familiar retire o bebê daquela mulher e imediatamente chame auxílio médico. Muito bem, o que eu tinha que falar resumidamente era isso, sobre depressão pós-parto, ou seja, qualquer alteração no comportamento da mulher após o parto é fundamental que leve ao seu médico obstetra. Para quê? Para que ela seja atendida e, normalmente, quando não cuidada, encaminhada ao tratamento, principalmente com o psiquiatra e o psicólogo, para que ela não desenvolva aquela doença, que seja tratada a contento. Nosso recado de hoje era esse. Eu gostaria de agradecer a grande audiência do nosso programa Sua Saúde. Muito obrigado. E gostaria também de dizer que aqui na Guarujá, sua saúde em primeiro lugar. Uma ótima semana a todos.